uma boa tarde a todos, bem-vindos novamente aqui ao nosso programa História Empreendedora Vivida. Hoje eu estou aqui com o nosso parceiro, nosso amigo aqui de empreendedorismo, né, André Alimeri. Eu vou depois pedir para que ele se apresente aí, fale um pouquinho do currículo, etc. Não vou dar spoiler aqui, mas é uma satisfação muito grande, viu, André? Eu queria só, porque os espectadores aqui nossos, né, conheçam e saibam um pouquinho do que é esse programa nosso. A ideia nossa é trazer um pouquinho de motivação para os empreendedores nesse momento que a gente está passando aí da segunda onda da pandemia. A gente viu que teve uma certa desmotivação ali geral por conta da segunda onda, principalmente, né? Eles tinham uma expectativa grande, e aí a ideia é contar um pouquinho das histórias de empreendedores, que isso sempre traz motivação para quem vai criar ou quem vai dar sequência aí em uma empresa, né? André, obrigado de novo pela participação, para que venha aqui contribuir um pouquinho com os empreendedores, né? E peço, por gentileza, então, que se apresente um pouquinho do histórico e da empresa de vocês. Tá bom, Eduardo, obrigado aí pelo convite, né? A gente que já conversa há muitos anos aí, vocês que estão bastante dedicados aí, você e o Alberto aí, nessa questão de gestão de empresas, né? Então, vamos lá, meu nome é André Alimeri, minha formação sou administrador de empresas, advogado, também fiz uma pós-graduação em Direito e trabalhei um pouco como jornalista, embora não tenha formação em jornalismo, eu sempre gostei de escrever, então trabalhei há 30 anos atrás na Folha de São Paulo, né? Eu estou como CEO da JP Pharma e Olidef Medical desde 1997, tá? A JP foi fundada em 1966, esse ano ela está completando 55 anos de atuação, a gente atua no mercado nacional e no mercado externo também, e ela é dividida hoje em 3 divisões de negócios. A divisão de terapias de infusão e soluções medicamentosas, onde principalmente são as soluções parenterais, que são fabricadas e vendidas. A divisão de transfusão de sangue e biotecnologia, onde a gente atende todos os bancos de sangue e hemocentros do país, onde a gente tem todas as configurações das bolsas para coleta e acondicionamento de sangue, bolsa com filtro para retenção de leucócitos e assim por diante. E a divisão de equipamentos médicos hospitalares, que a gente denomina Olidef Medical, e que ela tem principalmente a linha de neonatologia. Então, ali nós projetamos, fabricamos e vendemos as incubadoras para recém-nascidos, os berços para recém-nascidos, os equipamentos para bilirrubina, os equipamentos para aspiração cirúrgica, nebulização e também monitoração multiparamétrica. Então, são essas 3 divisões de negócio. Estamos situados aqui em Ribeirão Preto, em 2 sites de produção. Temos 500 funcionários diretos, né? E atuamos no mercado nacional como um todo e também exportamos para mais de 50 países os nossos equipamentos médicos. Essa é a introdução, Eduardo. Certo, muito bem, André. A empresa foi fundada pelo seu pai, né? Ele é médico, né? Ele fundou em 1966, pelo que você contou. E qual foi a primeira dessas 3, né? Já foi as 3 que fundou direto, André, ou não? Teve... Na realidade, foi lá em 1966, ele e 2 concunhados, né? E que montaram a JP fabricando soros. Tá? Entendi. Soluções parenterais, né? E aí, depois, nessa planta que nós estamos hoje, ela migrou para cá em 1978, nós iniciamos a fabricação das soluções parenterais, antes era em vidro, né? Depois passou a ser plástico, tá? Em frascos, e também outras soluções, né? As soluções renais que começaram a ser fabricadas aqui. Aí, em 1986, a JP Pharma comprou a Olidef, também está situada em Ribeirão Preto, né? E em 1988, a gente comprou uma fábrica de bolsas para coleta e acondicionamento de sangue, né? E aí nós fizemos todos os investimentos necessários. Em 1990, a JP vendeu uma divisão de negócios, que era a divisão de saneantes domiciliares. Essa divisão de negócios foi vendida para a Unilever. Na época chamava Gessilever, né? Tá? Então, em pouco tempo, já contei um pouco da história. A história da empresa é uma história bastante rica, como a história da indústria como um todo,
e a gente não fabrica qualquer coisa, medicamentos, equipamentos, né? Todos os equipamentos e medicamentos a salvar vidas, né? E que estão em UTI também, né? Então, isso dá muita satisfação para a gente, tá? Ao longo do tempo, o Brasil, né, todo empresário, seja industrial ou não, conhece as histórias, né? Então, o Brasil é um país, nos anos 70 tivemos aí o crescimento, o milagre econômico, nos anos 80 tido como a década perdida, a inflação alta, maluca, aí veio o Plano Real, que foi muito importante para a estabilização da economia, mas ao mesmo tempo a moeda muito valorizada, né? Toda a crise, falta de crédito impressionante, né? Como é que você vai tomar crédito, taxa de juros a 30% ao mês, era uma coisa maluca, né? Teve a crise, eu me lembro, a crise asiática, a crise de 90, 97, teve a crise do México também, ou seja, muitas crises, né? E aí, por isso que essa crise pandêmica, certamente, é muito grave, né? Muito triste, mas é uma crise que aqueles que tiverem resiliência também vão acabar passando, né? A gente espera que seja assim, né? Apesar de toda a gravidade que a gente está vivendo. Muito bem. Quando você, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Você, quando o seu pai fundou, imagino que você era criança, ou não sei nem se já era nascido em 60. Como a empresa nasceu em 66, eu nasci em 64, né? Então tinha 2 anos. Era bebê. Então eu comecei, tipo assim, eu vinha com meu pai, uma vez ou outra na empresa, quando eu tinha a partir de uns 13, 14 anos, eu vinha uma vez por semana, acompanhava, assim, gostava, né? Eu vi um pouco a construção aqui em cima, né? E, tipo assim, quando foi construído aqui. E aí é toda aí você começa a estudar, comecei a estudar administração, vinha aqui, gostava de participar das reuniões, eu ficava muito ouvindo, sabe ou não? Uhum. Os gerentes, discussões sobre vendas, discussões sobre produção, sobre novos negócios, sobre investimentos, se vai fazer, se não vai fazer, as dificuldades, né? Então, eu sempre vivi um pouco isso. Em paralelo, meu pai exerceu sempre a medicina, que foi sempre a paixão dele, a medicina, né? Então, ele não foi administrador, ele era o investidor, né? E ele era aquele de final de semana que ele gostava de olhar as coisas. Então, ele teve outros negócios também, sabe ou não? Ele montou uma destilaria de álcool uma época, eu acompanhava ele também, vendo desde a construção. Ele teve uma metalúrgica, né? E aí também teve um pouco de criação de gado, mas ele acabou ficando com a JP mesmo, tá? Certo. Isso... Então, depois ele fez também um investimento lá no Hospital São Paulo, né? Na época, né? Tá na estrutura lá, né? Tá lá. É verdade. Então, eu na verdade eu fiz até essa pergunta aí de quantos anos você tinha quando foi fundada, André, porque isso mostra que, na verdade, você cresceu em um ambiente empreendedor, né? Ou seja, você tinha as empresas, seu pai sempre empreendedor, então foi já colocando essa veia empreendedora, né, na família, né? Porque como a gente vive essas histórias empreendedoras aqui pelo INEPAD, a gente vive as famílias empreendedoras, né? A gente percebe que um dos pontos críticos aí, vamos dizer, da vida da empresa familiar é o processo de sucessão, né? Normalmente o primeiro ou o segundo processo de sucessão. E quando tem essa veia empreendedora desde a infância, que vai acompanhando a empresa, vai tendo já um processo ali onde, desde pequenininho, desde criança, já vai na empresa, já acompanha algumas reuniões, já começa a entender algumas coisas e tal, vai na fábrica e tal. Isso ajuda muito nesse processo quando chega a hora, né, de assumir ali e estar um pouco mais preparado. Eu queria até pedir se você, primeiro assim, né, como que hoje está estruturada, seu pai, ele é vivo, ele participa, André, como que... O meu pai, né, como eu falei para você, a gestão, eu assumi a gestão em 97, né? Uhum. E o meu pai faleceu em 2018, ele vinha sempre aqui na empresa, né? Mas ele já tinha passado as ações para os filhos, feito uma divisão patrimonial também, né?
Então, ele sempre se preocupou com a questão da sucessão e fazer quando ele estivesse bem rígido, né? Uhum. E ele conseguiu fazer isso, tá? Eu acho que as empresas, né? Elas nascem familiares, eu sempre digo, é uma empresa familiar, né? Controle, mas nós temos, tipo assim, características de profissionais. É um misto de pessoas da família, né? E profissionais do mercado, né? Eu acho que tem que ser assim, né? E o importante é você ter uma governança que funcione, tá certo? Uhum. O que a gente fala, por exemplo, tudo que aconteceu, por exemplo, com as empresas envolvidas na Lava Jato, são empresas muito grandes, faturamentos absurdos, né? E veja o que foi, né? Exato. E ali faltou governança, certamente, faltou compliance, né? Exato. Então, quando a gente também não tinha nem essa... Hoje tem um pouco modismo, compliance, né? Eu acho que se aplica, eu acho que é bom, tá? Mas isso, a gente já tem os nossos princípios ideários há muitos anos, essa questão de relação aí com o governo, né? Com agentes políticos, sempre tentando separar todas as estações aí para não dar problema, tá? Uhum. Muito bem. E hoje tem na gestão, seus irmãos participam também? Então, na realidade é o seguinte, né? Nós temos um conselho de acionistas, onde a gente faz uma reunião mensal, tá? Com participação de profissionais também. Na família, eu estou como CEO, então tem uma função bastante, assim, estratégica, né? Aí a gente tem cerca de 10 a 15 gestores, né? Que fazem a empresa funcionar, Uhum. certo? Essa hoje, na questão da família, né? E tem um sobrinho que está trabalhando, que é um engenheiro, que está trabalhando na Unidef. Hoje é assim, né? A gente já fez alguns trabalhos de sucessão, né? De acompanhamento, de sensibilização do que é, né? Isso é importante. Sempre tivemos aquela ideia, e praticando, né? Que não misturar o bolso da empresa com o bolso do acionista, do gestor, né? Isso é fundamental, né? É muito importante isso, né? Então, sempre tivemos isso aqui também. Muito bom. Essa é uma das boas práticas aí que a gente sempre leva para os clientes. Ótimo esse depoimento seu, porque acaba ajudando a gente, inclusive, a levar nos nossos clientes essas boas práticas, né? O André, aí aproveitando um pouquinho do seu conhecimento de mercado, eu sei que você participa de vários órgãos aí de mercado, né? Órgãos associativos, etc. É muito antenado na economia, no mercado, né? Para a gente caminhar aqui um pouquinho, a gente tem essa ideia de manter vídeos até 20 a 30 minutos, né? Então a gente gostaria, na verdade, de ter muitos mais assuntos contigo aqui, mas eu queria como uma visão final, né? Contamos um pouquinho do passado, agora um pouquinho do presente, e uma visão sua do futuro próximo aí, né? Principalmente nesse fim de pandemia, né? Que espero que acabe logo aí, e também o que se enxerga de oportunidades que pode ter sido criado nessa crise para os empresariados, e deixar uma mensagem de otimismo final também, viu, André? É sempre bom para a gente ajudar os colegas empresários aí. Com relação ao mercado de saúde aí, né, o que a gente veio falar na área de medicamentos e equipamentos médicos, né? Isso mudou muito nos últimos anos, né? A regulação sanitária é uma regulação extremamente rigorosa, né? Então, small is not beautiful nesse negócio, tá? Não dá para ser muito pequeno. Você tem que ter estruturas, né, funcionais, isso custa, tá certo? Estruturas regulatórias. Hoje, para você lançar um medicamento no mercado, não precisa ser um medicamento inovador. O medicamento já pode ser genérico ou similar, 3 a 4 anos, né? Você tem todas as exigências. Isso é importante até, né? Então, você tem que ter uma estrutura, você tem que fazer investimentos. É um segmento de capital intensivo, exatamente, né? E na linha de equipamentos médicos também, para você lançar, para você fazer um registro na Anvisa, dependendo do grau de risco do equipamento, você tem que passar por todos os ensaios laboratoriais, e tudo isso é demorado também, exige investimentos, né? Então a gente vê, acho muito importante as startups, várias startups aí que estão aqui em Ribeirão Preto mesmo, que tem o parque tecnológico, né?
e sempre vendo a questão de lançar um produto, ter uma ideia, fazer o produto protótipo, mas aí é a questão de mercado, a sustentabilidade, né? Por isso que eu acho importante também as empresas estarem se conversando, muitas vezes, né? De aproveitamento, porque não é uma coisa fácil hoje em dia, não, Eduardo. Mas, olha, com muita dedicação, com muita perseverança, sabe ou não? Se a pessoa tem isso, eu acho que é um caminho andado. Certo? Seja ele um empreendedor, seja ele um gestor, um profissional do mercado, um consultor. Eu sempre digo aqui para os profissionais aqui, a gente precisa ter organização, disciplina, foco e atitude. É fundamental isso, tá? Então, foco e atitude, pessoas qualificadas e capacitadas para exercerem, seja qualquer função que for, a mais alta direção, a mais elementar. Tem que ter isso. E vontade. E o papel nosso é identificar isso nas pessoas também, né?